Eu quero prosseguir com o nosso trabalho, abençoado trabalho, despertando em você a necessidade de entender as expressões de Jesus. Então nós já falamos aqui várias expressões. Por minha causa, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e etc. Nós falamos aqui, a minha casa. A minha casa será chamada casa de oração para todos. Nós falamos aqui, estarás comigo. O Senhor Jesus prometeu ao ladrão, na última hora da sua vida, estarás comigo no paraíso, mas é uma promessa para você e para mim. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós, vocês estarão comigo, aleluia. Nós apresentamos o não chores. Atrás de cada não de Deus há uma bênção. Maior e menor. O menor no reino de Deus será o maior, isto é, o que serve aqui será grande. Nós falamos aqui sobre status de cristão e mente de ímpio. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. E falei outros temas, como está consumado, acalma-te, aquieta-te. Depois, por que me desamparaste? Os porquês da nossa vida, não é? Sábado passado, enchei de água as talhas. Vou repetir uma palavrinha sobre o sermão de sábado. Se o casamento estiver cheio de amor, cheio de bondade, de compreensão, de comunicação, de fé e perdão, a representação das 6 talhas, o casamento será um casamento feliz e abençoado, duradouro para sempre, amém? E o tema de hoje é em mim. Palavras do Senhor Jesus, em mim. Hoje nós vamos descobrir e pela graça de Deus viver esta expressão em mim. Quero que você encontre aí na palavra de Deus o Evangelho segundo João, capítulo 15. E pode ser numa Bíblia assim, de papel, de capa preta, de capa colorida. Pode ser num smartphone, pode ser num tablet, não importa. Tenha a Bíblia sempre com você. Mas tenha-a não apenas com você, mas em você, no seu coração, na sua mente, amém? Incline a cabeça porque eu quero orar pelo estudo da Bíblia. E nesta oração eu vou incluir 2 pessoas muito especiais hoje. Senhor Deus, as pessoas especiais pelas quais eu quero orar agora são o professor Ricardo, aniversariante, que ele tenha vida, alegria e sobretudo aquela vida que dura para sempre. Uma menina lá de Minas Gerais, chamada Patrícia, ela tem uma enfermidade muito séria, muito grave, e ela precisa da tua bênção e da tua graça, e nós como igreja e como pastorado imploramos em favor da Patrícia. Também pedimos, especialmente pelo estudo da Bíblia, do teu livro, da tua palavra, permita em tua bondade que nós compreendamos aquilo que nós estamos lendo hoje. Por favor, meu Deus, a tua palavra está aberta aqui e com o teu povo, mas que ela seja aberta também à nossa mente e ao nosso coração, pela operação do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em Jesus, amém. Vamos ler um trechinho aqui de João 15. Pastor, mas esse trecho é muito conhecido. Só para os pregadores. Os trechos mais conhecidos são os melhores para serem usados como motivação de pregação. Porque quando eles são lidos, eles já encontram um reflexo grande no coração dos ouvintes. O Senhor Jesus disse assim, eu sou a videira, João 15, verso 1. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, o vinhateiro. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Provavelmente era uma noite de lua, uma noite muito clara, provavelmente, e Jesus tenha visto uma parreira linda, uma videira florescente, com cachos de uva, e ele tenha mostrado de longe esta parreira, esta videira para os discípulos. Estão vendo aquela videira? Estão vendo aquela parreira? Eu sou a videira. Vocês são ramos da videira. Um ramo que não dá fruto, seco, o meu pai, que é o vinhateiro, ele corta. Mas os ramos que produzem, ele trata, ele cuida, para produzir mais fruto ainda. Vocês, deve ter falado Jesus para os discípulos, vocês já estão limpos, porque vocês ouvem a minha palavra. E amados, a palavra de Deus, ela limpa. Ela limpa o pecado, ela limpa o coração, ela limpa a mente. Ela limpa tudo. Ela limpa o caráter. Aí Jesus falou assim: fiquem grudados em mim, porque se não ficarem grudados em mim, vocês não vão produzir. Mas se ficarem grudados em mim, agarrados em mim, ligados em mim, vocês produzirão muito fruto. Eu queria abordar com vocês hoje, excepcionalmente, duas expressões que estão contidas no em mim, só duas. Claro que há muitas coisas que poderiam ser estudadas deste texto, mas duas. A primeira, permanecei em mim. Se você quiser escrever aí pode, não é pecado, tá? Em mim, permanecei em mim, é um recado de Jesus. Hoje o Senhor Jesus está aqui, passando por aqui e dizendo o seguinte: permanecei em mim. Não é no pastor da igreja, no ancião da igreja, nas regras da igreja, não. Em mim, permanecei em mim. É a segunda expressão que eu quero abordar e com força. Dá muito fruto. Permanecei em mim e dá muito fruto. Permanecer em mim, o permanecer em Jesus, ele representa a comunhão com Jesus. O permanecer em Jesus representa a comunhão com Jesus. E gente, será que Jesus tinha razão naquele tempo e ele tem razão hoje de passar por aqui e falar assim: permanecei em mim? Porque nós temos uma tentação, que o mundo virou uma grande confusão, e nós temos tantos compromissos e tantas atividades que nos atrapalham. Jesus tinha razão, ele tem razão quando diz: ei, pare o mundo, permanecei em mim. Pare o mundo, o seu mundo. Deixe de fazer o seu mundo girar a uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Pare o mundo, permaneça em Jesus. Permanecer em Jesus significa comunhão com Ele. Segundo, dar muito fruto representa a nossa vida de produtividade como resultado de permanecer em Jesus. Então eu estou abordando aqui duas coisas: comunhão e produtividade. Comunhão e produtividade. Pode haver produtividade sem haver comunhão? Pode. Mas não pode haver comunhão sem produtividade, porque quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E eu não estou aqui querendo que você faça a prova dos 9, dizendo assim: bom, se eu não estou produzindo é porque eu não estou em Jesus, porque esse é um problema seu, não é meu. Eu sei de uma coisa: mesmo que eu não tenha comunhão, eu posso produzir, porque eu tenho habilidades, eu tenho qualidades, eu tenho capacidades.
Agora, será que diante do universo, essa produtividade separada de Jesus, ela tem algum valor? Espere, não responde ainda, porque eu vou deixar a Bíblia responder para você. Pode haver produtividade sem estar em comunhão? Pode. Mas não há comunhão sem produtividade, porque quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Posso produzir sem estar em comunhão? Posso. Quanto vale diante de Deus a minha produtividade independente da comunhão? Gente, nós estamos vivendo num período da história em que as pessoas podem estudar demais, estudar muito, podem se preparar e se tornar experts em diversos assuntos. Mas o que vale diante de Deus, do Deus do universo, a minha produtividade independente de Jesus? Qual é o valor que tem diante do céu, diante de Deus, a minha produtividade longe de Jesus? Eu vou responder para vocês. Se você quiser ler na Bíblia, pode. Está em Isaías no capítulo 64, é o verso 6. E sabe do que a Bíblia chama a minha produtividade independente, longe de Jesus? Chama de trapo imundo. Diante do Deus do universo, a minha produtividade separada de Jesus não passa de um trapo. Quanto vale? Nada. O que é um trapo imundo? É mais ou menos comparado com aquele pano de chão, aquele pano de saco. Aquele pano que um dia foi branco, mas de tanto ser esfregado no chão sujo, ele se tornou roto, rasgado, sujo, horrível. Você teria coragem de passar a língua num pano de chão depois que ele está roto, sujo, estragado, que passou em tudo quanto é sujeira do chão? É assim que Deus considera a minha produtividade independente de Cristo, tá bom? O que mais? Quanto vale diante do universo a minha capacidade, a minha produtividade separada de Jesus? Não vale nada. Acho que é até pior, né? Porque ver um pano desse horrível e não ver, é melhor não ver, né? Agora, quanto vale a minha produtividade se eu estiver ligado a Jesus? Quanto vale a minha produtividade se eu estiver ligado a Jesus? Ao que ou a que Deus considera, compara a minha produtividade quando eu estou ligado em comunhão com Jesus? Querem saber? Apocalipse 19:8. Sabem do que a Bíblia chama a nossa produtividade ligada a Jesus? A Bíblia chama de as vestes brancas da justiça dos santos. Que tal? Separado de Jesus, o que eu faço é um trapo, imundo, nojento. Mas ligado a Jesus, a minha produtividade é conhecida por Deus como representando a justiça dos santos. E sabem em que contexto está escrito isto? No contexto quando Jesus vai se encontrar com a sua igreja, e a Bíblia diz, a sua noiva já vestiu-se de linho branco finíssimo, que é a justiça dos santos. E o que é a justiça dos santos? É tudo aquilo que você e eu fazemos como resultado do nosso relacionamento com Jesus. E eu não estou ensinando salvação pela graça, não estou ensinando perfeccionismo, e eu estou ensinando que quando eu faço as coisas separado de Deus, para Deus é como um trapo imundo. Mas quando eu faço as coisas porque eu estou ligado a Deus, para Deus é como a justiça dos santos. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, diga! As expressões em Deus, em Jesus, no Senhor, no Espírito, e esta de hoje, em mim, todas elas representam ligação com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, colado no Senhor Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, do nosso ministério. Mas eu descubro e eu percebo que o que tem sido o centro da nossa vida e do nosso ministério são as nossas coisas e não o Senhor Jesus.
Já perceberam? Olha, porque eu consegui fazer tal coisa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, as bênçãos da minha família, da minha igreja, as bênçãos disso, daquilo. Onde está Jesus? Jesus tem que estar no centro da comunhão, no centro da adoração, no centro do louvor. Ele é o centro. Não são as coisas, nem as minhas coisas, nem as minhas mais caras coisas, por exemplo, nem a minha família. E a minha família é adorável, mas Jesus é o centro. Jesus é o centro. Se todas as coisas estiverem bem, sua família, suas finanças, sua saúde, o seu conhecimento e temperatura e tudo, mas se você não tiver Jesus, não vale nada. Agora, pode até estar tudo errado, sem saúde, família quebrada, um monte de problemas, mas se você tiver Jesus, um dia desses, todas as coisas vão se encaixar. Um dia desses, todas as coisas vão entrar no seu devido lugar, e você vai sentir que está sendo abençoado por Deus. Gente, nós temos que ser felizes com o que temos, e sermos agradecidos com o que temos, porque quem não é feliz e agradecido com o que tem, mesmo quando tiver aquilo que deseja ter, não será agradecido, não será feliz. Se a nossa esperança em Cristo, amados, ela se limita apenas a esta vida aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa não pode se limitar aqui. Eu posso ser um cristão, como eles dizem por aí, meia boca, pica fumo. Status de cristão, mente de ímpio. Posso ser, mas eu serei um trapo. Agora, se eu estiver em comunhão com Jesus, eu serei a justiça dos santos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em mim. Essa é a real importância, esse é o real significado da expressão em mim. E gente, por que nós não passamos tempo descobrindo essas coisas? Por que nós não passamos tempo nos aprofundando na palavra, nos aprofundando no assim diz o Senhor? Há tanta coisa linda para nos inspirar e nos jogar para cima e para frente na palavra. É tempo de ter comunhão com Jesus. E não deixa para ter comunhão com Jesus quando a porta da graça se fechar, tá bom? Porque quando a porta da graça se fechar, não haverá mais período de comunhão. É agora. É hoje, e você tem o privilégio de pertencer a uma igreja que estuda a Bíblia, a palavra, tenha comunhão com Jesus. Eu quero usar uma experiência bíblica para ilustrar esse negócio aqui. E eu vou usar um indivíduo muito conhecido de todos vocês, chamado Pedro. Veja que as melhores ilustrações, elas estão na Bíblia. Como era Pedro antes da sua real conversão? Altos e baixos. Lembram? Um dia ele falou assim: tu és o Cristo. Jesus falou: o Espírito revelou para você. Daí a pouco ele falou para Jesus assim: mas não vai para Jerusalém não, para que ir lá para morrer? Para trás de mim, você é o capeta. Para trás de mim, Satanás. Foi bem isso. Pedro andou em cima das águas, mas ele também afundou. É o alto e o baixo daquele que não está realmente convertido, daquele que não está realmente em comunhão com Jesus. Olha o que aconteceu em João capítulo 13. O Senhor Jesus terminou a ceia e falou assim: vocês vão se escandalizar, vocês vão fugir, vocês vão isso, aquilo outro. Aí Pedro tomou a palavra e falou: todo mundo pode fazer isso aí, mas eu não. Eu vou contigo até a morte, Senhor, se precisar. Aí Jesus pensou assim: esse cara não se conhece. Igual nós. Bem um português bem simples assim, igual a nós. Nós achamos que podemos, que fazemos e aquilo outro. Aí de repente nós descobrimos que nós não podemos nada. Nada. Já viram? Que de vez em quando chega uma notícia assim, o chão vai embora, sumiu toda a terra e o cimento de debaixo do pé. E agora?
Vem o capítulo 18 de João. Jesus é preso no jardim do Getsemane, é levado para ser julgado, Anás, Caifás e etc, Pilatos e todo aquele povo, aqueles malditos lá. Desculpem os malditos, mas é isso mesmo. Vem uma criada e fala para o Pedro assim: você é um dos seguidores do mestre? Eu não conheço. Eu vou contigo até a morte. Eu não conheço. Dá para entender? Esse é o turbilhão que pousa em cima da nossa mente, da nossa cabeça. Numa hora nós estamos maravilhados e maravilhosos, e na outra hora nós estamos lá no buraco. Aí vem um outro indivíduo e diz assim: mas você é um deles, não é? Não. E por fim, alguém que provavelmente tenha visto Pedro sacar da espada e cortar a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, lá no jardim na hora da prisão, e falou: mas escuta, não era você que estava lá, aquela coisa toda e tal? E aí a Bíblia diz que Pedro praguejou. Sabe o que ele falou? Na nossa linguagem de hoje: olha, quer saber de uma coisa? Eu não conheço esse miserável, eu quero mais é que esse desgraçado morra. Praguejou. Você tem praguejado? De vez em quando? Um dia desses a gente estava num carro aí, os dois associados, os dois pastores auxiliares, pastor Robson, pastor Henrique, e indo para uma reunião. Nós entramos numa rua bem apertada, e uma pessoa vinha de lá para cá. Ela fez uma confusão tremenda, e nós paramos o carro. E ela não xingou, mas reclamou muito, como se nós estivéssemos errados. E depois que passou, nós vimos que atrás do carro dela tinha um emblema da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você riu, mas esta é a realidade de muitos de nós. É ou não é? Eu estou mentindo para vocês? Não. Pedro praguejou. Aí vem o capítulo 21, quando Jesus, depois da ressurreição, aparece junto à praia, fez um café da manhã, pão e peixe, pão quentinho assim, assado em cima do fogo, peixe assado. O Senhor Jesus devolveu a Pedro a oportunidade de ser um obreiro da causa. O Senhor Jesus devolve a qualquer um de nós a oportunidade de sermos um obreiro da causa. Pode ser até que os homens não devolvam, porque nós homens somos duros, mas o Senhor Jesus tem um coração de Pai, de Salvador, qualquer um que quiser. Por isso, de vez em quando, a gente descobre um indivíduo que foi por anos servo de Satanás, se tornar um servo de Jesus. E o Senhor Jesus devolveu a Pedro a oportunidade de ser um missionário. Devolveu a Pedro a oportunidade de ser um pastor de novo. Quem foi Pedro? Depois que entrou no processo da comunhão, depois que ele entendeu, que ele comeu a expressão em mim, comeu no sentido de viver. No capítulo 2 de Atos, Pedro é o pregador destemido. O mesmo Pedro que antes, diante de um servo, diante de uma criada, não teve coragem de assumir a amizade com o Senhor Jesus. O mesmo Pedro, no dia de Pentecostes, foi o homem que Deus usou para pregar o sermão que converteu quase 3.000 pessoas num dia. Esse mesmo Pedro, no capítulo 3, estava subindo para o templo, juntamente com João. E junto da porta formosa havia um coxo, nascido doente. E ele estava ali pedindo esmolas. Aí Pedro e João pararam, e Pedro olhou para ele e falou assim: olha para nós. Esse olha para nós, eu não tenho tempo de pregar sobre ele aqui, porque o meu assunto é em mim. E como pregador, o bom pregador, ele sabe o que ele pode agregar e o que ele não pode agregar no sermão. Mas só para vocês terem noção, olha para mim significa o seguinte: eu sou um imitador de Jesus. Pode olhar para mim que você não vai se arrepender. Você se lembra que no mês de fevereiro de 2012, quando eu cheguei aqui,
Eu disse que estava indo para a eternidade, e quem quisesse ir para a eternidade para ficar perto de mim, lembra disso ou não? Não foi prepotência da minha parte, não. Eu estou indo mesmo. Pedro falou: olha para mim, olha para nós. Nós não temos prata, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo se pôs de pé, os seus artelhos se ajeitaram, os seus pés, e ele começou a saltar e foi para o templo junto com eles. E no capítulo 4 de Atos, só vou citar esses 3 capítulos, tá bom? Mais 2.000 pessoas foram batizadas. Quem foi Pedro depois de aprender o que significa o em mim? Pedro foi esse homem poderoso, esse homem que convertia as pessoas, esse homem que se tornou um ícone da pregação e do evangelho do primeiro século. Eu não estou falando de Paulo, eu estou falando de Pedro, porque Paulo nessa ocasião ainda era um perseguidor. Depois vem Paulo. Existe uma grande diferença, é uma diferença incrível daquilo que é feito para Deus, como resultado do nosso esforço pessoal, da nossa capacidade pessoal, do nosso conhecimento pessoal, para com aquilo que é feito para Deus como resultado da minha comunhão com Deus. Deixa eu perguntar, está claro? Se está claro, digam amém, por favor. Amém. Então vou repetir umas 2 coisinhas só. Tudo que eu fizer para Deus, que não for feito como base na minha comunhão com o Senhor Jesus, Deus considera como trapo imundo. Eu queria que você parasse um instante. O que você está fazendo para Deus, se é que está fazendo alguma coisa para Deus? Você está fazendo por você mesmo? Ou você está fazendo isso como resultado do seu relacionamento com o Senhor Jesus? Permanecei em mim. Quem permanece em mim dá muito fruto. 2 homens foram chamados a um palco, não um altar como este aqui, mas um palco, de um grande teatro. Um homem sábio, estudado, entendido de comunicação, sabia manusear bem a sua voz, entonar a voz. Ambos os homens foram encarregados de ler ou declamar o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O primeiro homem, sábio, preparado, declamou o salmo de um jeito tão espetacular que o auditório inteiro aplaudiu e ficou em pé e continuou aplaudindo. Em segundo lugar, subiu um homem mais simples, um homem comum, e declamou o Salmo 23. Quando ele terminou, o auditório não se levantou, não aplaudiu, porque de tão comovido o auditório inteiro estava em prantos. E alguém concluiu o seguinte: o primeiro conhecia muito bem o salmo do pastor, mas o segundo conhecia muito bem o pastor do salmo. Você conhece o Salmo 23? Conhece? Essa pergunta é uma pergunta boba, mas a pergunta que tem que ficar, e não é boba, é: você conhece o pastor do salmo? Olha para mim aqui.
Olha aqui. Se você não conhece o pastor do Salmo, você pode recitar o Salmo 23, ser aplaudido de pé. Mas sabe o que é isso? Trapo imundo. Agora, se você conhecer o pastor do Salmo, pode não ser aplaudido, mas isso representa a justiça dos santos de Deus. Quero terminar. Sem Cristo, se não permanecerdes em mim, sem Cristo, tudo o que temos e somos e fazemos e pensamos e etc, 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 tudo isso é um trapo imundo. Até nossas ofertas, sabia? E até o dízimo, sabia? Tudo. Mas se nós estivermos em Jesus, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tudo o que somos, o que temos, o que fazemos, incluindo nossas ofertas e dízimos, incluindo os nossos atos de adoração e louvor, tudo isso será considerado pelo Deus do universo como atos de justiça dos santos. Queria agradecer a Deus nesta hora, que nós temos o privilégio de compreender isso aqui. Você compreendeu? Está claro? Com isso, o Senhor quer nos instruir e nos ensinar o caminho que devemos seguir. Está no Salmo 32. Maestro Silmar, me ajuda aqui. Eu não combinei com vocês, mas vou pedir para vocês me ajudarem também. Foi muito linda a música que vocês cantaram. Me ajudem. Vou fazer um apelo para você, que está aqui e que está aí. Você tem permanecido em Jesus? Quero que você dê uma olhada na sua vida, rapidamente assim. Olhe para a sua vida. Você tem permanecido em Jesus? Tudo o que acontece no seu entorno e dentro de você tem a ver com essa expressão em Jesus? Você não precisa falar para mim depois dos problemas que você está enfrentando, que teve, não. Mas eu quero que você fale para Jesus agora, para Deus agora, movido pelo Espírito de Deus. Se eu não estiver em Jesus, eu não passo de um trapo. Mas se eu estiver em Jesus, eu represento a justiça dos santos. O trapo, depois que a zeladora, a dona da casa, depois que usam muito, colocam ele dentro de um saquinho, às vezes nem isso. O trapo imundo é jogado no lixo e se perde. Mas aquele que está vestido de linho finíssimo, a justiça dos santos, que é a presença do Senhor Jesus na vida, estes farão parte da noiva do Cordeiro, noiva esta que será recebida no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Eu posso apelar para você,
mas eu não posso fazer isso na marra, por você. Quem tem que fazer é você. E se você se sentiu tocado e de alguma maneira percebeu que a sua vida não está centralizada em Jesus, essa é a sua hora. Enquanto eles estiverem cantando, eu dou oportunidade para você se levantar. Se quiser, fale com Deus. Acho que é um bom momento esse para nós fazermos uma renovação da nossa rota, da nossa caminhada, da nossa estrada, da nossa comunhão. Deus nos abençoe. Como é feliz o que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz a quem Deus não vê o mal. Enquanto escondia meus pecados, meu corpo definhava. Dia e noite tua mão sobre mim pesava. Reconheci meu pecado, não encobri minhas culpas. Confessei os meus erros e alcancei o teu perdão. Como é feliz o que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz o que é puro de coração. Todos os que são fiéis orem a ti. E quando as águas se levantarem, não os atingirão. Tu és o meu escudo e proteção, és minha rocha e salvação, és meu abrigo em todo momento. Tu me cercarás de canções, tu me cercarás de canções de livramento. Tu me cercarás de canções, tu me cercarás de canções de livramento. Quem nele confia, exultem e cantem de alegria, alegria. Feliz o que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz o que alcançou perdão. Exultem no Senhor, alegre-se no Senhor, os retos de coração. Obrigado, jovens queridos. Expressão jovem, jovem coral, maestro. Tudo que está em torno de nós e dentro de nós, se nós não estivermos
em Jesus, é o em mim, em Jesus, tudo trapo. Mas todo o nosso entorno, bem como aquilo que está dentro de nós, se nós estivermos em Jesus, Deus considera como justiça. Senhor, obrigado porque o Senhor é incrível. O Senhor tem a capacidade de transformar trapos imundos em vestes brancas, puras, finíssimas, em justiça. Dá uma olhada para nós aqui. Olha para nós. Vivemos num mundo que é um trapo, mas nós não queremos ser trapos. Nós queremos ser a justiça de Jesus. Para isso, nosso coração e mente estão abertos agora. O Senhor pode tomar conta da nossa vida, porque nós queremos que nossa vida esteja centralizada no Senhor Jesus. Abençoe este povo que está aqui e este povo que nos acompanha pelas mídias sociais, para que quando chegar o grande e glorioso dia da volta de Jesus, nós todos estejamos vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, para então recepcionarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, só a Ele, seja a honra, a glória e o poder para todo sempre, porque nós queremos permanecer em Jesus. Amém.